Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição de número 238. O tema hoje é direitos relativos à diversidade. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo, e não deixa de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele grupo de WhatsApp que você faz parte, ou mesmo no seu story, na sua rede social preferida, no Instagram, onde quer que seja, e não deixa de marcar a gente, ajuda demais. Não deixa também de ao final deixar aquele gostei e de nos avaliar. Ajuda demais a levar esse projeto adiante e a fazê-lo crescer. Sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. A pessoa transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. A pessoa transgênero tem direito de modificar seu prenome e sua classificação de gênero no registro civil? Gente, sim. Inclusive hoje já temos um provimento do CNJ que torna isso mais simples, é o provimento 152/2023. Ele facilitou de forma significativa essa mudança de nome e gênero de pessoas transgêneros, inclusive podendo ser feito diretamente no cartório. Então nem precisa passar por um procedimento judicial. Então acho que esse ponto, ok, já temos hoje, inclusive, um provimento do CNJ, já é possível até mesmo fazer em cartório. Então, antes disso, por óbvio, passamos por toda uma evolução jurisprudencial até chegar nesse ponto. Então, para isso, eu até trago no material escrito decisões do STJ em primeiro momento, decisões do STF, inclusive em sede de repercussão geral, até que chegamos a esse momento em que esse direito já está de uma forma muito mais consolidada no direito brasileiro, inclusive sem a necessidade da burocracia de um processo judicial podendo ser feito diretamente em cartório. Mas aí vem o ponto, o que é uma pessoa transgênero? E aí, gente, transgênero é gênero, você decora assim, transgênero é um gênero do qual há como espécie, inclusive, o transexual. Transsexual é uma espécie de transgênero. Quem é o transexual? É aquela pessoa que ela já passou por uma cirurgia de transgenitalização. Então ela fez uma cirurgia para modificar o seu sexo biológico. Cirurgia essa que também pode ser chamada de cirurgia de afirmação de gênero. Mas a afirmação, professor, não é mudando o gênero? Gente, está mudando o gênero biológico. Mas é uma afirmação da identidade de gênero da pessoa. Então, guarda esse termo, cirurgia de afirmação de gênero. Então, transexual é a pessoa que já passou pela cirurgia de transgenitalização. E o transgênero? Pode ser uma pessoa que não vê essa necessidade. Ele se identifica ou ela se identifica com uma pessoa do outro gênero, mas para isso não vê como uma necessidade uma cirurgia de transgenitalização. Então é um transgênero, mas não é um transexual. Quem é que tem direito a modificar seu prenome e gênero no registro civil? É só o transexual ou é qualquer transgênero? Gente, é qualquer transgênero. Então não precisa ter passado pela cirurgia de transgenitalização ou redesignação sexual ou mesmo de afirmação sexual, como você queira chamar. Então, tanto a pessoa que passou pela cirurgia quanto a que não passou tem direito de modificar seu prenome e gênero no registro civil. Portanto, como é que ficou o destaque? A pessoa transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização. Tese 2.
É obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com implantação de próteses em mulher transexual, pois se trata de procedimento prescrito por médico assistente, reconhecido pelo CRM, incorporado ao SUS e listado no rol da ANS. Então vamos lá. A tal da cirurgia de transgenitalização, já conversamos sobre ela, não é? Vimos que ela pode ser chamada também de cirurgia de afirmação de gênero. E a grande questão agora é, o plano de saúde, ele precisa cobrir essa cirurgia? Gente, a resposta aqui sem pestanejar, sim. Por que que precisa cobrir? Primeiro ponto, está previsto no rol da ANS como um dos procedimentos que são abrangidos, são de cobertura mínima pelos planos de saúde. Porque o transexualismo ele tem inclusive um código CID, que é o CID-10F640 e o CID-11HA60. Então há uma necessidade, muitas vezes, indicação médica para esse procedimento. Indicação médica, professor, sim. Há casos em que, se não for realizada a cirurgia, pode ocorrer, inclusive, uma situação de automutilação. Então, há questões aqui que são de saúde mesmo, é necessário. Não é uma simples questão de vontade de fazer a cirurgia, é indicação médica até mesmo, em determinados casos. Então, primeiro ponto, não se trata de um procedimento experimental, na verdade, se trata de um procedimento que está disciplinado, não é, no Brasil, inclusive, através de resolução da ANS. Ele é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, ele está também incorporado ao SUS, então, havendo indicação médica, não há nenhuma dúvida de que cabe ao plano de saúde sim custear. E não só custear a transgenitalização, aqui falando, né, especificamente da afirmação do gênero masculino para o feminino, mas também não é as próteses mamárias. Então, não somente a cirurgia em si de transgenitalização, mas inclusive as próteses mamárias, elas são cobertas. Então, como é que ficou a tese? É obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com implantação de próteses em mulher transexual, pois se trata de procedimento prescrito por médico assistente, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, incorporado ao SUS e listado no rol da ANS. Tese 3. A Lei Maria da Penha atribuiu às uniões homoafetivas ao caráter de entidade familiar, ao prever no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual. Onde é que está esse dispositivo? Artigo 5º, parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, o primeiro ponto, tá, gente, que eu acho que é muito importante, mas muito importante mesmo, nós temos em mente é o sujeito ativo de qualquer crime previsto na Lei Maria da Penha pode ser um homem ou uma mulher, mas o sujeito passivo deve necessariamente ser uma mulher. E aí, muito cuidado com essa minha segunda afirmação, porque sabemos que hoje a jurisprudência evoluiu para reconhecer também que a Maria da Penha pode ser aplicada na tutela de grupos minoritários, como transexuais, transgêneros, travestis, enfim, esses grupos que estão em situação de violência doméstica, mas que, pelo caráter meramente biológico, não poderiam ser considerados mulheres. Então, se afasta esse caráter meramente biológico. Tá? Então, feita essa observação, tenha isso em mente. Sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Sujeito passivo tem que ser mulher. Ah, tem que ser mulher heterossexual? Aí é brincadeira, né, gente? Claro que não. Não dá nem para levantar esse tipo de questionamento, né? Mas enfim, vamos lá. Só para ilustrar isso, eu trouxe aqui no material escrito exemplos de julgados, onde se aplicou a Lei Maria da Penha em agressão de filho ou filha contra a mãe, de pai ou mãe contra a filha, de padrasto ou madrasta contra a enteada, neto ou neta contra a avó, genro ou nora contra a sogra,
tio ou tia contra a sobrinha, ex-namorado contra ex-namorado e até mesmo um aqui que foi do neto da dona de casa contra a empregada doméstica. Então, vários casos aqui exemplificando que pode ser um homem ou uma mulher, o agressor ou a agressora, mas que a vítima aqui, para efeitos da Lei Maria da Penha, tem que ser necessariamente uma mulher, seja sobre o aspecto biológico ou seja sobre o aspecto sociológico, né? Uma mulher transexual, transgênero ou travesti. Beleza, caso concreto adaptado. Luana e Bárbara são casadas. Após um ciclo crescente de violência, Luana agrediu sua companheira. Bárbara, por sua vez, buscou uma medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é aplicável nesse caso? Gente, sim, já vimos isso, né? O importante aqui é que a vítima seja mulher. E aí, o fato de ser um casal homossexual não muda a conclusão? Gente, não muda. Até porque, veja só que a conclusão da quinta turma do STJ neste julgado, ele diz, olha, dizer isso equivaleria, por exemplo, a dizer que essa mulher sendo agredida por algum parente homem haveria que a incidência da Lei Maria da Penha, mas ela sendo agredida pela sua própria companheira não haveria. Então, de fato, não é possível aqui você afastar a aplicação da Lei Maria da Penha simplesmente por se tratar de um casal homossexual. O que você vai olhar, na verdade? Você vai olhar se a agressão se deu dentro do contexto em que a Lei Maria da Penha tutela, que é qual? Aquele contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em ação ou omissão baseada no gênero. Então, se houve ali algum tipo de violência que é doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero, vai incidir. Não importa se é um casal homossexual, heterossexual, não importa se o agressor é homem ou mulher, isso daí realmente não vai importar. Tá? Então, tese 3, a Lei Maria da Penha atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar, ao prever no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual. Tese 4, a inclusão de dupla paternidade no registro de nascimento de criança concebida com técnicas de reprodução assistida heteróloga e gestação por substituição não viola o Instituto da Adoção Unilateral. Primeiro ponto, artigo 1593, o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguineidade ou de outra origem. Então, nós temos o parentesco natural ou civil, ele pode ser consanguíneo ou ele pode resultar de outra origem. Que outra origem é essa? Aí é que vem a possibilidade do reconhecimento da paternidade ou da maternidade por outras origens que não a biológica. Então, nós temos a adoção, a paternidade, a maternidade socioafetiva, etc. E aí, gente, para entender essa tese 4, nós temos que começar aqui entendendo sobre os conceitos. Primeiro conceito, que é uma reprodução heteróloga assistida. É o procedimento no qual gametas, e aí gameta pode ser espermatozoide ou óvulo, de um doador, são utilizados para conceber uma criança. Isso ocorre quando um ou ambos os parceiros não podem contribuir geneticamente com a concepção. Quando é que isso acontece? Isso pode acontecer, por exemplo, numa situação em que são dois homens, ou então são duas mulheres, então só um tem como contribuir com material genético, ou mesmo em uma situação em que um dos membros do casal não tem fertilidade, né? Então não tem como contribuir também. E gestação por substituição quer dizer o quê? Aqui é conhecido como barriga de aluguel. É quando a mulher, gestante substituta, ela carrega e dá à luz a uma criança para outra pessoa, o casal, que será o pai da criança. Então, ela vai simplesmente carregar aquela criança no ventre, mas ela não será de fato a mãe. E, por outro lado, a adoção unilateral é aquela situação em que o indivíduo adota o filho biológico do cônjuge ou parceiro. Então,
é uma situação, por exemplo, que ocorre em famílias onde um dos pais biológicos está ausente ou não é conhecido. Aqui é uma possibilidade, né? Também pode ocorrer em outras circunstâncias. Mas basicamente é isso. Um companheiro adota o filho do outro companheiro. Vamos aqui para um caso concreto didático. O Carlos e o João são um casal homoafetivo e desejam ter um filho. Eles optam pela reprodução assistida heteróloga, onde se utilizou o esperma de Carlos e o óvulo de uma doadora anônima. Uma amiga do casal, a Maria, se oferece para ser a gestante substituta. Então é a tal da barriga de aluguel, é a Maria. A Maria engravida e dá à luz à criança, que é registrada com o nome de Carlos e João como pais. Pergunta: João e Carlos podem simultaneamente ser pais da criança? Gente, podem. No registro de nascimento da criança vai ter 2 pais, tudo certo. Segundo ponto, mas como é que vai acontecer isso? Vai ser uma adoção unilateral, então, por exemplo, a criança ela já é biologicamente filha do Carlos, né? Mas ela nasceu da barriga da Maria. E aí como é que funciona? A criança vai nascer, aí a Maria vai renunciar ao seu poder familiar e o João vai adotar? Não, nada disso. Nada disso acontece. O que acontece aqui é que a criança já nasce sem vínculo com a Maria, até porque foi simplesmente uma situação de barriga de aluguel, né, de reprodução assistida heteróloga, e o João não vai realizar uma adoção, não. Essa criança ela já vai nascer efetivamente como filha tanto do João quanto do Carlos. Tudo certo, tá bom? Então não existe aqui nenhum tipo de situação de adoção unilateral, nem de nada disso, não. Inclusive, temos um provimento do CNJ, provimento 63 de 2017, que ele traz aí o procedimento, né, para o reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetiva perante o oficial de registro civil. Então, em caso de reprodução assistida ou gestação por substituição, os pais socioafetivos podem ser reconhecidos e incluídos no registro de nascimento da criança sem necessidade, inclusive, de processo judicial. Então, gente, como é que ficou aqui a tese 4? A inclusão de dupla paternidade no registro de nascimento da criança concebida com técnicas de reprodução assistida heteróloga e gestação por substituição não viola o Instituto da Adoção Unilateral. Tese 5. É viável a inscrição de pessoa homossexual em cadastro de interessados em adoção de menor, desde que preencha os requisitos estabelecidos no ECA. Então vamos lá, gente. O ECA traz os requisitos necessários para que uma pessoa possa se habilitar à adoção. E quando ela se habilita, né, o que acontece? Ela vai se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção como alguém interessado na adoção de crianças dentro daquele perfil que ela ali coloca. E aí vamos para um exemplo didático. O Caio e o Tiago são um casal homoafetivo e eles desejam adotar uma criança de perfil ali de até 5 anos de idade. Eles moram em uma pequena cidade no interior do Pará e decidem iniciar esse processo de adoção. Então eles seguem todos os passos, reúnem todos os documentos, certidões, comprovante de renda, atestado de saúde física e mental, de antecedentes criminais, tudo o que precisa. Se inscrevem no cadastro, apresentam tudo, preenchem todos os formulários, tudo certo, passam por avaliação psicossocial e aí realizam os cursos preparatórios para adoção, está tudo certo, vão se habilitar no cadastro de adoçantes. Acontece que o Ministério Público impugna esse cadastro porque, segundo o representante do MP, Caio e Tiago só podem adotar adolescentes maiores de 12 anos de idade. Qual é o argumento do MP? É o de que para que a criança, ou aqui no caso já um adolescente, né, 12 anos de idade, possa ser adotado por um casal homoafetivo, é necessário que ele concorde e que para que ele possa concordar é necessário que ele já tenha alguma idade que lhe permita algum nível de discernimento. E aí, gente, está correta a afirmação do Ministério Público? Vamos lá, primeiro ponto. Caio e Tiago podem adotar? Podem. Caio e Tiago podem adotar. Inclusive,
é possível o duplo registro da certidão de nascimento, né? Então, 2 pais nesse registro, e desde que eles preencham os requisitos para a adoção, assim como um casal heterossexual, não muda nada, eles vão sim poder adotar. Segundo ponto, a restrição de idade que foi colocada aqui pelo Ministério Público existe? A lei não traz essa restrição de idade em nenhum lugar. Então, como a lei não traz nenhum tipo de estipulação de idade, e aí se trouxesse, né, caberia ao STF discutir se é constitucional ou não, mas nem chegar a trazer, então não é possível criar esse tipo de embaraço. Portanto, a tese aqui do Ministério Público não encontra respaldo legal, conforme decidiu o STJ, e a tese 5 ficou da seguinte forma: é viável a inscrição de pessoa homossexual em cadastro de interessados de adoção de menor, desde que preencha os requisitos estabelecidos no ECA. Tese 6. A pessoa em união estável homoafetiva é possível a percepção de benefício da pensão por morte, observados os requisitos da legislação civil. Então, gente, vamos lá. O artigo 16 diz que são beneficiários da Previdência Social, artigo 16 da Lei 8.213, tá, gente? Desculpa. Diz que são beneficiários do regime geral de Previdência Social na condição de dependentes do segurado. Então, lá no inciso 1, né, quem é que são os primeiros dependentes? Sempre serão dependentes: cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, esses são os primeiros beneficiários, né? Primeiro olha se tem eles, se tiver eles são os beneficiários. E o segundo ponto, dentre os benefícios da Previdência Social está a pensão por morte, que é devida aos dependentes do segurado que falecer. E aí, no caso concreto, a pergunta é: se for uma união homoafetiva, essa pessoa que faz parte da união homoafetiva, ela será beneficiária da Previdência? A gente já pode dizer que sim, né? Com certeza sim, será um beneficiário da Previdência Social. Vamos lembrar que o artigo 1725 do Código Civil recebeu uma interpretação conforme a Constituição, lá nas ADIs 4277 e na DPF 132 do Rio de Janeiro, e que por essa interpretação conforme a Constituição, onde diz que a união estável é a união duradoura, pública e contínua de homem e mulher, na verdade, por essa interpretação conforme a Constituição, se exclui a necessidade de serem pessoas de gêneros opostos como uma forma de retirar uma discriminação que seria feito ali àquelas pessoas que estão em uniões homoafetivas. Então, para todos os efeitos, a união estável homoafetiva, ela é reconhecida pelo direito brasileiro, inclusive para efeitos previdenciários. E aí, gente, inclusive, eu posso dizer que esse era um dos grandes debates, porque temos, né, que esse reconhecimento das unidades familiares socioafetivas, ele é muito recente no direito brasileiro. E no tempo que se debatia, muito se usava de argumento: olha, quando você nega que esse casal homoafetivo é um casal, né, para efeitos do direito brasileiro, você está negando inclusive a proteção previdenciária a essas pessoas que convivem, que constroem vida juntas. E não só, né, previdenciária, mas todos os efeitos tributários, previdenciários, enfim, o que você imaginar, você está negando para essas pessoas. Então, de fato, é uma discriminação que trazia uma situação extremamente prejudicial para esse grupo. Então, tese 6, a pessoa em união estável homoafetiva é possível a percepção do benefício de pensão por morte, observados os requisitos da legislação civil. Tese 7, compete à vara de família processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva. Gente, aqui temos uma tese que ela pode até soar um pouco estranha, né? Por quê? Porque pode soar óbvia. Compete à vara de família processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva. A questão é que, por algum tempo,
teve muito eco na sociedade brasileira essa questão de negar a qualificação enquanto família das uniões homoafetivas. Então, mesmo no primeiro momento, quando passou-se a reconhecer essa possibilidade de união estável homoafetiva, alguns tribunais entendiam que eram ações, quando se tratava de reconhecimento e dissolução de união estável, que deveriam ser processadas nas varas cíveis e não nas varas de família. Por quê? Porque seria ali algo como uma relação contratual e não uma relação de direito de família. Gente, isso daí fica no passado, né? Pelo amor de Deus. Temos hoje uma situação onde há uma plena equiparação entre as uniões estáveis heteroafetivas e as homoafetivas. Então, essa ação, assim como qualquer outra ação que envolva direito de família, seja de pessoa homoafetiva ou heteroafetiva, vai se tramitar perante a vara de família. Então, tese 7, compete à vara de família processar e julgar ação de reconhecimento e de dissolução de união estável homoafetiva. Tese 8, em crime de calúnia contra a pessoa falecida, o seu companheiro em união estável homoafetiva possui legitimidade para ajuizar ação penal privada. Tá bom, gente, vamos lá. Código Penal traz o crime de calúnia e o parágrafo 2º do artigo 238 diz que é punível crime de calúnia contra os mortos. Crime de calúnia é imputar falsamente um fato que é definido como crime a outrem. E é um crime que tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E aí, gente, partimos aqui de uma situação concreta, que é o caso Marielle Franco. O caso Marielle Franco, que acredito que todo mundo sabe, está vivo na memória de todo mundo, foi um assassinato ocorrido no ano de 2018, para ser mais preciso, em 14 de 3 de 2018, onde a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, juntamente com o motorista Anderson Torres, foram assassinados. E aí, gente, logo após, o que mais teve foi calúnia, né, contra a vereadora morta. Algumas pessoas dizendo que ela era envolvida com facção, que não sei o quê, mas enfim. O fato é que uma pessoa publicou no Facebook uma ofensa contra a Marielle Franco, dizendo que ela era envolvida com criminosos. Então, exatamente isso, era envolvida com facção, com milícia, algo do tipo. E aí a Mônica, que era a companheira da Marielle, ajuizou uma ação penal privada, né, então a queixa-crime, contra a autora dessas acusações, exatamente por afirmar que era uma calúnia contra a pessoa morta. Aí pergunta-se, o artigo 24, parágrafo 1º do CPP, diz que no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente ou ao irmão. Então, tem companheiro aqui? Não tem companheiro. Tem companheiro homoafetivo? Não, não tem companheiro homoafetivo, nem companheiro heteroafetivo, não tem companheiro aqui. E aí vem a pergunta. A Mônica, não é que era a companheira da Marielle Franco, ela poderia ajuizar essa ação penal privada? Gente, há uma plena equiparação no direito brasileiro da situação do companheiro em união estável ao cônjuge. Então, temos aqui uma plena equiparação, então não é possível essa distinção. Então, se o cônjuge pode, o companheiro também pode. Se o companheiro pode, tem distinção entre companheiro homoafetivo ou heteroafetivo? Distinção nenhuma. Então, de fato, a Mônica, companheira da Marielle Franco, pôde sim apresentar essa queixa-crime. Então, tese 8, em crime de calúnia contra a pessoa falecida, o seu companheiro em união estável homoafetiva possui legitimidade para ajuizar ação penal privada. Tese 9, a utilização de insultos preconceituosos e homofóbicos relacionados a grupo minoritário e estigmatizado caracteriza o delito de injúria, pois ofende a honra subjetiva da vítima, independentemente de sua orientação sexual. Vamos lá, primeiro ponto.
ocorreu uma injúria homofóbica. Qual crime? Gente, hoje é o crime do artigo 2A da Lei 7716 de 89, que é a Lei dos Crimes de Preconceito. Esse dispositivo ele foi incluído pela Lei 14.532 de 2023 e ele veio com o objetivo de superar uma divergência que, na verdade, jurisprudencialmente já estava superada, que era o quê? Porque antes o crime de injúria racial estava previsto lá no Código Penal como uma forma qualificada do crime de injúria. E aí, por ser um crime que não estava na Lei dos Crimes de Preconceito, Lei número 7716, existia um debate se seria ele também imprescritível e inafiançável. E aí, gente, a jurisprudência já entendia que sim, apesar de não estar na Lei dos Crimes de Preconceito, era sim um crime de preconceito também, crime de injúria racial, e portanto era um crime que era também inafiançável e imprescritível. E aí veio a Lei 14.532 de 2023 e fez o quê? Modificou esse dispositivo, né, esse crime, melhor dizendo, lá para a Lei 7716, e aí agora não tem mais como ter qualquer discussão, né? É um crime de preconceito, crime de injúria racial. E aí vem o segundo ponto. E o crime de injúria homofóbica é uma injúria comum ou vai ser enquadrado aqui nessa injúria do artigo 2A da Lei dos Crimes de Preconceito? Gente, o STF equiparou a injúria homofóbica a uma forma de injúria racial. Então, é como se fosse uma injúria racial, só que sob uma ótica social, né? Um racismo social, digamos assim. Por que que o STF fez isso? Porque, infelizmente, não existe clima hoje no Congresso Nacional para que seja editada uma lei protetiva a esse grupo. De fato, gera uma situação extremamente complicada, né? Extremamente complexa, e o STF disse, olha, enquanto o Congresso não se debruçar sobre o tema e não trouxer uma lei específica com o crime de homofobia, a homofobia vai ser considerada como racismo sob o viés social e a lei dos crimes de preconceito vai ser aplicada sempre que houver uma situação de homofobia. Então, hoje temos uma situação em que o crime de homofobia ele vai estar enquadrado na lei dos crimes de preconceito, tá bom? Então, vamos lá agora para um caso concreto. E, gente, esse caso concreto está me perseguindo. Eu acabei de comentar ele no informativo do STJ e toda vida que eu comento eu morro de medo de ser cancelado. Mas vamos lá comentar de novo esse caso concreto que é igual ao real, eu só mudei os nomes, tá? Pedro é um homem heterossexual. Ele estava em sua casa quando o vizinho Tício começa a gritar, proferindo os seguintes xingamentos como uma forma de música. Giletão, viadão, sai do armário, Giletão. Pedro então gravou o ocorrido, levou até a delegacia e Tício foi denunciado pelo crime de injúria racial na modalidade homofobia. Então seria aqui o crime do artigo 2A da Lei 7716 de 89. Na época, como foi antes de 2023, ainda era o crime de injúria qualificada do 140, parágrafo 3º do Código Penal. Certo, qual é a questão, né? Já vimos que, ok, se trata aqui de fato de um crime de homofobia, que é uma forma de injúria racial em sua dimensão social, então a qualificação a princípio aqui está correta. Só que qual foi a tese defensiva do vizinho Tício? Foi a de que, ora, Pedro é um homem heterossexual, inclusive é casado, tem filho. Eu que estou dizendo que ele não é. Estou dizendo aqui, não é que ele está no armário, né? Não foi esse o tempo que eu utilizei? Eu disse, sai do armário. Mas ele, para todos os efeitos, é um homem heterossexual. Então, se ele é um homem heterossexual, como é que a Lei 7716, que é uma lei que traz uma defesa de grupos minoritários, que por fazerem parte desses grupos minoritários sofrem preconceito, exclusão, como é que essa lei vai se aplicar a ele? Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu chamar o Joãozinho ali, o vizinho do outro lado, de branquelo,
e eu responder também pelo crime de injúria racial por conta disso. Então seria a mesma coisa de eu dizer também que no Brasil branco sofre preconceito. Não, aqui também não posso dizer que Pedro, que é um homem heterossexual, sofre preconceito, né? Então não seria aqui o crime de injúria da lei 7716, mas sim um crime de injúria comum, né? Forma simples, lá do artigo 140 do Código Penal. E aí vem a pergunta: essa argumentação colou? Não, essa argumentação não foi aceita. Porque a partir do momento que o vizinho proferiu ali insultos homofóbicos contra o Pedro, independentemente da orientação sexual do Pedro, ele já está ferindo a honra subjetiva e ele está se valendo de insultos que são ali claramente preconceituosos e homofóbicos e que, portanto, estão atrelados a um grupo minoritário e estigmatizado. Então não importa se Pedro é de fato heterossexual, se ele é homossexual, se ele de fato lá no seu interior ele é um homem homossexual, mas ele socialmente não se apresenta como tal, isso não importa. Não importa. Se foi proferido um insulto homofóbico, se trata aqui de um crime de injúria, que é o crime do artigo 7716, então injúria preconceituosa, e, portanto, essa é a tipificação do caso concreto. Então, tese 9, a utilização de insultos preconceituosos e homofóbicos relacionados a grupo minoritário e estigmatizado caracteriza o delito de injúria, pois ofende a honra subjetiva da vítima, independentemente de sua orientação sexual. Tese 10. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são aplicáveis às minorias como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis, em situação de violência doméstica, afastado o aspecto meramente biológico. Então, vamos lá, caso concreto. A Júlia é uma mulher trans e ela mora com seus pais e com seu irmão Pedro, que a agride de forma recorrente. Certo dia, Pedro a segurou pelos pulsos, causando lesões visíveis, bem como arremessou diversas vezes contra a parede e a perseguiu com um pedaço de pau. Júlia então buscou a delegacia da mulher, requerendo medidas protetivas de urgência em face de seu irmão. Pergunta-se: as medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser aplicadas no caso concreto? Resposta: sim, poderão ser aplicadas no caso concreto. E aqui, gente, temos uma evolução jurisprudencial que é muito recente, se eu não me engano, lá de 2022, né, que a sexta turma da STJ já começou a decidir que se aplicaria a Lei Maria da Penha à mulher trans, porque até então prevalecia no judiciário brasileiro que a Lei Maria da Penha ela levava em consideração o critério meramente biológico, então tinha que ser aquela mulher, né, biologicamente mulher, que seria então mulher heterossexual. Ok, então hoje se aplica, e nesse caso concreto específico, né, que eu trouxe aqui de exemplo para vocês, que é um caso concreto idêntico ao caso real, tirando os nomes, se entendeu que havia aqui uma situação muito clara em que havia uma relação patriarcal e misógina também que o pai estabeleceu com a filha. Aqui só corrigindo, né, no caso concreto real, não era o irmão que estava agredindo, era sim o pai, tá? Então a diferença era só essa, mas se fosse o irmão também não faria nenhuma diferença, porque também poderia se aplicar a Lei Maria da Penha. Então se entendeu que existia ali uma violência que era muito característica dessa relação de violência doméstica em virtude do sexo. E por conta disso, se entendeu que estava muito claro ali que deveria se aplicar a Lei Maria da Penha, sim. Detalhe, há um ponto que eu acho um pouco estranho nessa tese, mas que é bom que se diga até para que você tenha cuidado, né, se isso cai em uma prova objetiva, porque pode parecer uma pegadinha. E realmente, se vier dessa forma, pode ser um pouco complicado, mas é
o teor da tese, né? Porque a tese diz, olha, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha são aplicadas às minorias, tais como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis. Transsexual, transgênero e travesti, ok. Mas cisgênero, que é uma pessoa cisgênero, é aquela pessoa que se identifica com o seu gênero biológico. Então, é uma pessoa heterossexual, não é? É uma pessoa cisgênero. Então, dentro desse contexto, dessa frase, eu não acho que cisgênero seja uma minoria. Então, se isso aqui vem em uma prova objetiva, eu mesmo fico com muito medo de marcar como correto. Mas, por outro lado, é simplesmente a terceira vez que essa tese vem idêntica com o idêntico texto no Jurisprudência em Tese. Então, primeiro saiu lá na edição 205, foi a tese 1, depois saiu lá na edição 209, foi a tese 7, e agora na edição 238 é a tese 10, mesmo texto. Então, se há uma imprecisão, essa imprecisão vem sendo repetida, não é? De forma constante no Jurisprudência e Tese do STJ. E por isso eu tenderia a uma prova objetiva que venha o exato teor da tese marcar correto. Mas eu vejo como uma situação muito complicada, né? Eu ficaria com certo receio de nos recursos ali a banca vir a recuar, apesar do inteiro teor da tese. Então, de preferência, senhor examinador, não cobre o exato teor dessa tese em uma prova objetiva, por favor, porque eu vejo, né, como problemático. Alguém aí que entende mais do que eu do assunto pode me explicar também, eu agradeço muito. Mas, como é que ficou aqui a tese 10? As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são aplicáveis às minorias como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis em situação de violência doméstica, afastando o aspecto meramente biológico. Tese 11. A homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de manifestação e até que sobrevenha a legislação autônoma, equiparam-se ao crime de racismo em sua dimensão social. Gente, já conversamos bastante sobre isso, né? Qual é o tema? Hoje não existe uma legislação específica que traz o crime de homofobia ou de transfobia, e por conta disso existe uma subproteção ao grupo minoritário. E infelizmente também não existe um clima no Congresso Nacional para debater com a seriedade necessária esse tipo de tema. Qual foi a solução encontrada pelo STF? Que aí, por óbvio, foi uma solução que trouxe uma certa polêmica, já que se fazia ali uma interpretação extensiva dentro da capitulação penal, que em tese não é possível, né? Mas por que linha o STF seguiu? Ele entendeu que o artigo 1º da Lei dos Crimes de Preconceito diz que serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí a homofobia foi encaixada aqui nesse conceito de raça, só que seria uma espécie de preconceito racial sob uma dimensão social. Então é o racismo social. Mas isso aqui tem que ser encarado como uma solução provisória, não é? Então o STF disse, olha, vai estar enquadrado aqui até que o Congresso Nacional debata sobre o assunto e traga uma legislação específica criminalizando também a conduta de homofobia. Então, vem uma lei específica acerca da homofobia, tudo bem. Aí vai ser essa lei específica. Até lá, vai estar enquadrada aqui na lei dos crimes de preconceito. E um ponto-chave aqui, tá? Ponto importantíssimo. Marca aí no seu coração como um ponto muito importante. É porque existia um grande debate aqui sobre o limite do exercício da atividade religiosa, porque se entendeu que, ao dizer que se trata de um crime de homofobia, poderia-se, por exemplo, criminalizar aquele religioso que, na sua pregação, traz, por exemplo, que praticar ato sexual com outra pessoa do mesmo sexo é um pecado,
ou algo do tipo. Acontece, gente, que aqui não se trata de uma situação de homotransfobia. Então, dentro dessa decisão, o STF tratou especificamente sobre esse tema para dizer que não há aqui um limite da atividade religiosa. Então, seu padre, seu pastor vão poder normalmente, durante o culto, durante a missa, fazer a pregação religiosa dentro daquilo que os preceitos da religião entendem que é correto. Agora, isso não pode ser confundido com uma manifestação de discurso de ódio. Então, também não está simplesmente admitindo que é possível subir em um púlpito de igreja, subir em um altar, para defender que é possível, por exemplo, você discriminar, ser hostil, praticar violência contra outra pessoa em virtude da sua identidade de gênero. Isso aí não pode. Mas não é possível criminalizar a simples conduta de trazer ali aquilo que a sua religião entende como correta. Então isso aqui está dentro da esfera religiosa, da esfera da moral. Isso é perfeitamente possível, tá? Então, qual é a grande ponto aqui, palavra-chave, se isso aqui cai, por exemplo, em uma prova subjetiva? Você vai dizer que a criminalização da homotransfobia não limita o exercício da liberdade religiosa, mas essa liberdade não pode ser confundida com a manifestação de discurso de ódio. Então, discurso de ódio contra pessoas homossexuais, transexuais está extremamente proibido em qualquer circunstância, isso é crime, mas existe a liberdade religiosa de pregar aquilo que se acredita. Então, o pastor ele pode perfeitamente subir ali no púlpito da igreja e dizer, por exemplo, que ser homossexual é pecado. Não cabe ao direito brasileiro ir de encontro a essa situação, que é uma situação ali que está dentro da liberdade religiosa. Se você não concorda, você não vai até lá, ok. Mas a partir do momento que ele traz um discurso hostil contra pessoas desse grupo, aí a situação começa a ficar um pouco mais complicada, tá? Então, tese 11, a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de manifestação e até que sobrevenha a legislação autônoma, equipara-se ao crime de racismo em sua dimensão social. Antes de seguir em frente, gente, um convite muito especial para você que ouviu até aqui, que se ouviu até aqui, é porque em alguma medida está gostando do conteúdo. Vem conhecer também o Clube da Lei. Tenho certeza que você vai gostar mais ainda. É um clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Esses materiais são toda semana atualizados por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. E, além disso, são planos de leitura pensados na tua continuidade de estudo. Tudo em uma única assinatura. Então, mesmo aquele plano focado no edital que acabou de sair, vai sem custo adicional. E por um valor, gente, que é muito acessível, muito acessível. Você pode parcelar no cartão. A parcela vai dar 30 e poucos reais se você parcelar em 12 vezes no plano anual. Então, vem fazer parte. Se você pagar à vista, sai mais barato ainda. Vai sair aí o equivalente a 20 e poucos reais por mês. Não dá um calzone com a Coca-Cola. Então vem fazer parte que eu te aguardo. Último convite, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquela monografia, aquele TCC, ou um texto mesmo que você já tenha aí na sua gaveta, é muito mais fácil do que você imaginava e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então vamos seguir em frente para a última tese de hoje. Tese 12. É dever do Poder Judiciário indagar a pessoa transgênero acerca da preferência pela custódia em unidade feminina, masculina ou específica, se houver, e na unidade escolhida, acerca da preferência pela detenção no convívio geral ou em alas ou celas específicas. Gente, temos aqui uma resolução do CNJ, a resolução de número 348 de 2020. E o artigo 8º, inciso 2 dessa resolução, traz exatamente isso. É dever do magistrado indagar a pessoa autodeclarada como parte da população transexual acerca da sua preferência pela custódia em unidade feminina, masculina ou específica.
E além disso, ele vai escolher, né, onde ele quer cumprir, se é a unidade feminina, masculina ou específica. E havendo a possibilidade, ele ainda pode escolher se ele vai ficar na detenção em convívio geral ou em ala ou cela específica onde houver, não é? Então, muito cuidado, é importantíssimo você ter isso em mente. Eu já vi isso cair em prova e eu mesmo já errei um item que não foi nem sobre esse 2 aqui, sobre esse inciso 2. Eu já errei o inciso 3 que já caiu também em questão de concurso, que diz assim, ó, indagar a pessoa autodeclarada parte da população gay, lésbica, bissexual, intersexo e travesti acerca da preferência pela custódia no convívio geral ou em alas ou celas específicas. Então, eu errei porque eu achava que essa resolução tratava só da pessoa transexual, mas não, inclusive aqui a população gay, lésbica, bissexual, intersexo, travesti. A questão é que o transexual ele vai ser indagado, inclusive, se ele quer cumprir a unidade feminina, masculina ou específica. Enquanto quem não é transexual, lembrando, quem é o transexual? É aquela pessoa que fez cirurgia de transgenitalização, não é? Enquanto a pessoa que não fez cirurgia de transgenitalização, seja ela um travesti ou seja ela simplesmente uma pessoa gay, lésbica, bissexual, intersexo, essa pessoa não vai ser questionada onde ela prefere cumprir, né? Se vai ser em unidade feminina, masculina específica, mas ela vai ser questionada pelo menos acerca da preferência por cumprir essa custódia no convívio geral ou em alas ou celas específicas, tá? Então, muito cuidado com esse ponto específico. E, gente, essa preferência de local de detenção vai ser declarada expressamente na decisão ou sentença judicial que se determinará o cumprimento, tá? Então, vamos lá, como é que ficou aqui a última tese de hoje? É dever do Poder Judiciário indagar a pessoa transgênero acerca da preferência pela custódia em unidade feminina, masculina ou específica, se houver, e na unidade escolhida, acerca da preferência pela detenção no convívio geral ou em alas ou celas específicas. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixe especialmente aqui de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele seu grupo de WhatsApp. Não deixe de compartilhar na sua rede social preferida, mostrando que está nos ouvindo, de curtir, de comentar, de nos avaliar. Gente, tudo isso ajuda muito. Porque a partir do momento que você nos avalia, que você curte, que você comenta, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e você acaba nos ajudando a sermos melhor distribuídos. E queremos muito que esse projeto cresça e para isso eu só posso contar com você que está me ouvindo. Então agradeço muito a você que ouviu até o final. Por hoje foi isso e até a próxima.